a gente trouxe você, mas você não cai exatamente, especificamente para essa área, né, Thiago? Sim. Então, antes até da gente começar com a sua palestra, eu queria que você se apresentasse, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho, queria que você pudesse falar um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, para que a gente possa, então, começar a sua fala. Que coisa boa. Guilherme, quero te agradecer a oportunidade, tanto a você como César Melo, que é um grande amigo também, o Barrinha. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano e por pessoas, tá? Trabalho com pessoas desde 2001, né? Esse mundo de hipnose, PNL, coaching, enneagrama, constelação, entrou na minha vida em 2011. Desde lá para cá eu tenho me dedicado integralmente, tá, a servir a nossa sociedade com o desenvolvimento humano, mas tem uma área que eu percebi que é onde eu encontrei o meu estado de arte, que é o quê? Ensinar profissionais do desenvolvimento humano, como coaches, hipnólogos, mentores, a viver da sua arte. O que eu entendi? Nós somos apaixonados por desenvolvimento humano, adoramos ajudar as pessoas, mas nem sempre sabemos nos ajudar. Então, o que eu entendo? Muitos desses profissionais têm competência, têm paixão para poder fazer a diferença na vida das pessoas, mas como é que eu vivo de hipnose? Como é que eu consigo... E é sobre isso que você vai falar hoje, então. É sobre isso que eu vou falar agora, que eu tô aqui preparado para isso. É essa mudança de mentalidade para que a pessoa realmente passe a viver com o seu propósito. Justamente, né? Como é que Não com o seu propósito, mas do seu propósito. Do seu propósito. Como é que eu consigo chegar para minha esposa, para o meu marido e poder falar, olha, eu não só vou contribuir com as pessoas, mas eu vou ter a satisfação de pagar as minhas contas através do meu trabalho como hipnólogo. É sobre isso que eu vou falar. Gente, começando aqui a parte da tarde do Hipnodeio, o nosso segundo bloco. Começar dando uma boa tarde a todos vocês. Espero que vocês tenham tido um bom descanso aí, um bom momento de almoço, porque agora a gente segue diretão aí até o final da tarde. E começamos agora com Thiago Gomes. Thiago, a palavra é sua. Muito obrigado aqui pela oportunidade. É uma honra, gente, poder estar aqui com vocês, tá? É uma satisfação muito grande para mim. Mais uma vez eu quero agradecer toda a equipe, né? Toda a produção que tornou possível esse trabalho. Quero agradecer mais uma vez, especialmente ao César Melo, um grande irmão meu, ao Barrinha, ao Guilherme também, que está possibilitando isso aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: se o teu objetivo é viver de desenvolvimento humano, tá? Se arde o teu coração por algum motivo, não só ajudar as pessoas, mas saber como viver disso, né? É uma pergunta que eu ouço diariamente. Thiago, eu sou comprometido. Thiago, eu amo o que eu faço. Thiago, eu sou um excelente profissional, mas como é que eu vivo disso? Como é que eu tenho a satisfação, a honra de conseguir pagar as minhas contas através desse trabalho? Então, se essa pergunta, de alguma forma, em algum momento você se fez, eu quero poder contribuir com você aqui com essa resposta. E a promessa que eu te faço é, quando a gente chegar possivelmente lá próximo das 2 horas, você vai saber como fazer vendas, como ter novos pacientes, novos clientes, novas pessoas que vão poder te procurar diariamente, né? Essa promessa que eu quero poder dividir aqui com vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês, até, né, bati um papo aí, conversei, né, com o Guilherme. Eu desenvolvo pessoas desde 2001, né? Eu não tenho muita facilidade para tecnologia, porque eu costumo dizer, né, que o meu negócio é gente, né? Moro no Distrito Federal já tem 15 anos, aqui me casei. Costumo dizer também que eu sou aí um negão extremamente animado, né? Eu tenho 4 filhos, né? E sou um apaixonado por criança também. E tudo começou na minha vida, né? Quando eu tive acesso a esse mundo de desenvolvimento humano. Eu ouvia falar alguma coisa sobre Tony Robbins, alguma coisa relacionada a Robert Dilts, né? Mas eu não tinha profundidade, já tinha lido alguma coisa. Eu trabalhava numa concessionária aqui no Distrito Federal, e me falaram que algumas dessas ferramentas, como a PNL, como a hipnose,
ajudava de alguma forma a ter uma performance melhor e conseguir vender mais. Foi me apresentado uma dessas formações que a gente, né, vê por aí. De alguma forma, quando eu achei interessante, né, falou, poxa, né, algumas pessoas falaram que é legal, que contribui e tudo, mas quando eu soube do preço, eu falei, esse negócio não é para mim não, né? Enfim, devido à mentalidade, forma que fui criado, falei, puxa, mas né, esse valor todo, na época, R$8.000, né, isso em 2011, eu falei, nossa, eu acho que não é para mim não. E um colega virou para mim e falou, Thiago, eu vou fazer, né, esse curso aí, era uma formação mesclada de hipnose, coaching, PNL, e eu falei assim, cara, é muito caro, né, não é para mim, enfim, eu acredito que não é o que eu estou buscando não, mas contra fatos fundamentados, não há argumentos, os números dele melhorou, e eu falei, olha, cara, o que você está fazendo aí? Ele falou, olha, Thiago, abriu minha cabeça, eu comecei a gerar resultado, comecei a melhorar. E automaticamente eu falei, cara, então de alguma forma isso aí deve também me ajudar de alguma maneira, né? Conversei com a minha esposa, a gente bateu um papo, dividi, né, como a maioria das pessoas aí, em 12 parcelas para poder ter acesso a tudo aquilo e posso falar para vocês que comecei a me encantar, né, com todo esse mundo, de como a mente funciona, ou muitas vezes como a gente subutiliza os nossos recursos internos. E me encantei, achei interessante, trouxe para a minha vida profissional, que de fato era o que eu queria. Eu não queria viver de desenvolvimento humano como vivo hoje, possivelmente como você vive, eu estou buscando viver também. E aquilo começou a me trazer alguns resultados, começou a trazer, né, trouxe o recurso financeiro, me ajudou muito a saber como eu funcionava, como o meu mundo funcionava e como a cabeça do cliente também funcionava. Falei, cara, fenomenal, achei bacana, comecei a trabalhar com isso, cumpri o propósito, os meus números de fato melhoraram, até que eu cheguei ao momento de trazer isso para o meu casamento, para o meu relacionamento com os meus filhos e por aí vai. Até que chegou um dia que eu encontrei um vendedor na concessionária extremamente passando por uma dificuldade financeira muito difícil, né, num choro profundo, e eu falei, cara, eu quero saber se essas ferramentas funcionam também para o outro. E aí conversei com ele, usei algumas técnicas, usei algumas ferramentas com ele, e esse camarada estava vendendo de 2 a 3 carros por mês, né? A meta mínima para você se manter bem na concessionária eram 12, e esse camarada está vendendo de 2 a 3, né? E eu conversei com ele, nós fizemos algumas ferramentas, e no dia seguinte meu gerente entrou em contato comigo e falou, pô, Thiago, eu tô para tomar uma decisão muito difícil, eu preciso cortar o fulano, ele não tá entregando o número. E eu falei, pô, faz o seguinte, ontem eu fiz algumas ferramentas com ele, algumas coisas, e dá pelo menos mais uma semana pra gente ver o que acontece. Naquele dia, naquele sábado, aquele colaborador, ele vendeu 3 carros, né? E no final do dia ele correu, me lembro que ele me deu um beijo no rosto, né? Me deu um abraço, meu gerente até brincou, que porra de viadagem é essa? Foi muito engraçado. E sendo que aí a coisa inverteu, eu fui pro canto e aquilo me emocionou muito, ter aquele cara mudado, né? Como é que em 24 horas, menos de 24 horas, ele reprogramou, teve uma percepção diferente da vida, entendeu o que ele estava fazendo de errado, e eu comecei a pensar, eu acho que eu levo jeito para esse negócio. 9 meses depois, eu já tinha decidido, né, já tinha participado de outros cursos, já comecei a me dedicar para outras formações, comecei a investir, né, para estudar, para me capacitar, e eu falei, cara, é disso que eu quero viver da minha vida. E aí entrou um grande paradigma, que é o que eu vim conversar com você aqui agora. A pergunta é, como é que se vive disso? Como é que eu consigo, né, criar um orçamento de 30, 20, 10 mil reais por mês como um profissional do desenvolvimento humano? Seja um coach, um mentor, um hipnólogo, um programador neurolinguístico, não importa. E isso lá em 2011, 2012... era uma resposta mais desafiadora de encontrar do que hoje, com tanta informação no YouTube, com marketing digital e por aí vai.
E eu fiquei naquela, cara, como é que eu consigo encontrar essa resposta? E aí eu tracei um caminho um pouco diferente daquilo que é ensinado nas formações que a gente enxerga por aí. Eu comecei a traçar uma trajetória um pouco diferente, né? Eu comecei a trabalhar com pequenos grupos, né? Eu, ao invés de começar a atender individualmente, eu já tinha reprogramado algumas coisas relacionadas à abundância na minha vida, tá? Eu fui nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu vim de uma família extremamente simples. Não é aquela trajetória do herói que passei fome, não, mas eu sempre tive o básico do básico bem servido, né? Então, e eu falo, cara, eu quero mais, eu quero entregar, eu quero possibilitar que os meus filhos estudam, né, possam estudar numa escola melhor, proporcionar uma vida melhor para minha mãe, eu quero proporcionar uma vida melhor para as pessoas que eu amo. Então, para isso, eu preciso pensar de forma abundante e muito contrário daquilo que eu vi, né, e tive uma experiência na minha vida. E por aí vai. Chegou um momento que eu falei, não, cara, então eu vou trabalhar com pequenos grupos. E eu entendi uma coisa que eu quero falar para você, é o seguinte, eu já tinha percebido que quem buscava uma formação em hipnose, uma formação em PNL, uma formação em coaching e por aí vai, a grande maioria dessas pessoas, elas não queriam ser um profissional do desenvolvimento humano. Presta atenção, elas queriam ou resolver os seus problemas, ou elas queriam ferramentas para poder atuar como líder melhor dentro das suas empresas. Quando eu percebi isso, eu criei uma imersão com ferramentas, né? Eu costumo dizer que foi uma grande salada. Peguei coisas da inteligência emocional, da hipnose, fiz um mix de ferramentas e entreguei numa imersão de 3 dias. Fiz uma turma, fiz 2, né? Hoje já são mais de 30, são mais de 6 mil pessoas que já passaram aqui pelo meu instituto, né? Eu tenho um instituto aqui em Brasília, chamado Instituto Realizar, fundado por mim. E eu falei, caramba, é isso que eu quero, tá? E aí a coisa começou a andar. Comecei com turmas bem pequenas. Quando eu falo bem pequenas, são turmas de 5 pessoas, 6 pessoas, pequenos grupos. E chegou ao ápice já de 180 pessoas de poder participar das mais de 30 turmas que eu já entreguei presencialmente, olho a olho. E aí, o que aconteceu? Eu, lá por volta mais ou menos de 2017, né, mais ou menos há uns 3, 4 anos atrás, eu chamo isso daqui do meu grande primeiro aprendizado. Né? Eu tive aí de alguma forma, a primeira coisa que eu percebi foi, muitas pessoas quando estão começando, e eu chamo carinhosamente de treinadores faixas brancas, né? Não tem nenhum demérito em ser faixa branca, eu falo, eles muitas vezes querem vender um protocolo de hipnose, um acompanhamento individualizado, né? Eles querem vender um valor que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Eu chamo que existe uma régua de uma compreensão de percepção de valor, né? Quando você fala vai custar tanto, as pessoas trazem, né, para dentro e começam a se fazer algumas perguntas. Será que vale a pena? Vai resolver o meu problema? Vai ajudar? Por aí vai. Então muitas pessoas têm dificuldade nisso. E eu já tinha entendido isso, então eu pensei, primeiro, eu vou entregar alguma coisa em grupo, eu vou fazer com que essas pessoas tenham uma experiência ou microevoluções para quando eu oferecer um acompanhamento individualizado, eu já vou ter quebrado algumas objeções de tipo, será que funciona? Será que vale a pena o investimento? Será que de alguma forma isso vai contribuir? Será que isso vai resolver com o meu problema? E aí, quando eu conseguia vender uma coisa individualizada, já estava mais fácil, porque essas barreiras iniciais já haviam sido quebradas, né? E aí, a primeira coisa, tá? Que foi um grande marco da minha vida para me tornar hoje um mentor que ajuda coaches, novos mentores e terapeutas a viver da sua arte. A primeira coisa que a vida me possibilitou participar, viver, foi que 2 grandes amigos, parceiros aqui do Distrito Federal, eles, né, faziam um trabalho sensacional, fazem ainda, mas eles desistiram da carreira.
E aquilo me trouxe uma profunda frustração, não com eles, mas eu pensei, caramba, fulano e Beltrana são treinadores tão habilidosos, né? Terapeutas e coaches tão fantásticos. Por que essas pessoas desistiram? E quando eu comecei a investigar, quando a gente bateu um papo, a pergunta foi, pô, Thiago, viver disso não é tão fácil. Vender isso não é tão fácil. As pessoas não entendem basicamente o que a gente está buscando fazer ou não valorizam, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiquei remoendo isso durante algum tempo, mais ou menos 2, 3 dias. E aí eu comecei a entender. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Médico no Brasil se forma, mas ele não sabe como ser dono de um hospital. Um engenheiro no Brasil se forma, mas não ensinam para ele na faculdade, ou quiçá durante a vida, como ser dono de uma construtora. Sabe, um profissional de educação física no Brasil, ele se forma e ele não sabe também como construir uma rede como uma Smart Fit. Onde é que eu quero chegar? Nós, você e eu, tá? Eu vou falar principalmente de mim. Nós não fomos treinados, capacitados para sermos donos do nosso próprio negócio. Nós não fomos treinados para sermos empreendedores, empresários do ramo do desenvolvimento humano. Nós fomos treinados, forjados para, de alguma forma, entregar um excelente serviço, mas pensar como empresário, pensar como dono de um negócio, de um desenvolvimento humano, isso não foi nos ensinado. E isso, de alguma forma, eu pensei, caramba, então tá explicado por que tanta gente desiste. Por que tanta gente não sabe como ter orgulho de colocar lá na sua declaração de imposto de renda que consegue viver da sua arte. Seja coaching, hipnose, enneagrama, PNL, constelação, não importa. E isso, de alguma forma, me trouxe um grande aprendizado, que foi, não é o médico com mais conhecimento que se torna mais próspero. Não é o médico mais profundo na sua área que se torna rico, e sim aquele que melhor sabe vender o seu peixe, que é uma das 18 áreas da inteligência emocional, que se chama autopromoção, né? E isso não é ensinado em grande parte, né? Eu já participei mais de 18 formações no Brasil, tá? Eu não posso falar fora, e é raro, é escasso você ver como é que eu vivo disso. É ensinado pra gente a contribuir, resolver problema na vida das pessoas, mas não nos ensinam como viver da nossa arte. E é isso que eu quero falar para você. É impressionante como muitas vezes, né, atuando como um coach, chegava médicos, arquitetos, muitos advogados. Falava, Thiago, fulaninho de tal tem 1/5 do meu conhecimento e 1/10 da minha maturidade, mas fatura 10 vezes mais do que eu. Qual é a resposta? Ele sabe vender o peixe dele muito melhor do que você, tá? Um grande exemplo que me vem na minha cabeça quando eu afirmo para você que não é o médico mais profundo, com mais conhecimento, que é mais rico. Olha, tem um nome que me vem na minha cabeça, chama-se Mohamed Barakah, né? Existem médicos muito mais capacitados, muito mais profundos do que ele, mas não conseguem cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais no atendimento como ele cobra, tá? E tem um porquê, e eu vou dividir isso aqui com você, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dividir com você aqui primeira coisa que eu quero que você pense aqui comigo e preste muita atenção eu trouxe 2 coisas para te ajudar a ter vendas diárias, tá? Eu tô considerando aqui hoje que a gente vai conversar da seguinte maneira. Você tá me ligando, oi Thiago, tudo bem? O que eu preciso fazer para vender todo santo dia? Eu preciso emitir, Thiago, uma nota fiscal todo santo dia. O que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, e eu peço que você tome nota, tá? A maioria dos atendimentos que eu e o meu corpo comercial nós realizamos, né? A gente pergunta pro terapeuta, pro novo coach ou pro novo mentor, né? Pro treinador, nós perguntamos para essa pessoa, querido, com que você trabalha? Amiga, com que você trabalha? 95% das respostas são, eu sou um terapeuta, eu sou um hipnoterapeuta,
eu trabalho com hipnose. Você conhece hipnose, né? Você já teve alguma experiência com hipnose? E eu costumo dizer que aqui começa a tua grande desvenda. Essa palavra talvez não exista, mas aqui você vai entender. Quando eu falo que aqui começa a sua desvenda, é como se o cliente chegasse na tua porta, batesse, toque, 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 e você falasse assim, vai embora, não tô afim de te atender hoje não, não tô afim de fazer uma venda. Presta atenção, quando você, de alguma forma, tenta empurrar para as pessoas titulações e metodologias, você planta no inconsciente das pessoas que você não sabe se autopromover, que você não sabe se vender. O grande erro, tá? Eu vou pedir assim, pega o que eu vou te dizer, tá? E isso é muito importante, o que eu vou te dizer. A gente tem ajudado uma média de mais de 50 pessoas por semana com esse tipo de atendimento, tá? O meu propósito é te ajudar a viver da tua arte. A maioria das pessoas que não vendem, elas têm dificuldade com as suas vendas e elas estão passando dificuldades financeiras. Eu estou falando gente da gente, profissionais de desenvolvimento humano como eu e você. Elas querem vender metodologia, elas querem vender as suas titulações, elas querem vender hipnose. E nesse exato momento eu falo, quem está buscando vender hipnose, dificilmente essa pessoa está vivendo bem financeiramente. Eu penso, a ancoragem que foi feita dentro das suas formações que elas passaram foram muito boas. O que eu falo? Você não tem que vender hipnose. As pessoas não querem hipnose, elas não querem coaching, elas não querem outras metodologias. Elas querem resolver os seus problemas. Então, é muito interessante quando as pessoas, né, de alguma forma, eu falo para ela, olha, você só deveria vender hipnose se você for um instituto que forma novos hipnólogos. Sabe, o que eu quero que você mude a tua mentalidade aqui, mude rápido, você usa a hipnose, a PNL, a constelação, o enneagrama, você usa o coaching, sabe? As pessoas não querem, tá? Eu costumo falar o seguinte, a sociedade, ela não quer a melhor técnica para fazer costela, uma costela 12 horas. As pessoas não querem saber a melhor técnica para comer uma costela de 12 horas. O que elas querem é um excelente almoço em família. Elas querem uma excelente experiência com as suas famílias. Quando eu vejo na bio do Instagram do camarada, hipnólogo, hipnoterapia, eu sou hipnólogo, coach integral sistêmico, hipnoterapeuta, a primeira coisa que eu vejo é, se essa pessoa soubesse se autopromover, vender o seu peixe, ela não estaria atrás dessas metodologias. Nessa palestra, eu quero ensinar você a se vender. Eu quero fazer com que as pessoas falam, eu não quero um camarada que usa hipnose. Eu quero ter acesso ao Thiago Gomes para que ele resolva o meu problema ou a minha dificuldade, tá? Aprenda uma coisa, anote uma coisa que eu costumo falar que são 2 erros. A metodologia, ela não é mais importante do que o resultado que você gera na vida das pessoas. Infelizmente, você acreditou, tá, que se formar numa instituição reconhecida, não, me formei na instituição XPTO, logo eu vou ter facilidade, vai ter um monte de gente me procurando para eu poder vender isso daqui. No jogo real, não é assim. Na segunda-feira, não é assim. Então, o que eu quero que você pense é, para!
Sabe, quantas vezes eu entro, né? A pessoa me procura, né? Nós temos mais de 18 mentorias para poder ajudar pessoas, né? Como hipnólogos, como coaches, como mentores. Eu falo, cara, as pessoas não vão te contratar pela quantidade de titulações ou aonde você se formou. Elas te procuram e elas vão passar o cartão. Elas vão passar o cartão. Elas vão pagar aquilo que você está disposto a pedir pela quantidade, pela forma, pela habilidade dos problemas que você sabe resolver. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: as pessoas não enxergam o mundo pelas suas lentes. Elas não passaram pelaquela formação que eu e você passamos. Sabe, as pessoas... Assim, tem uma frase que eu ouvi lá atrás, né? Ela me soou um tanto arrogante, né? E depois eu entendi que fazia todo sentido. Quem tem resultados não se esconde atrás de certificados. Quem sabe como gerar valor na vida das pessoas e ajudar as pessoas a resolver os seus problemas, sabe que você não precisa ostentar as tuas certificações, ostentar os teus rótulos. As pessoas não querem isso. Para pensar, tá? Eu quero que você pare para pensar na seguinte coisa. Imagina um Antônio Fagundes, sabe? Imagina uma Fernanda Montenegro, sabe? O tempo todo falando, não, porque o curso que eu fiz, não, porque a metodologia que eu utilizei, na formação que usei. Não, eles não fazem isso. Então, a pergunta, as duas coisas que você precisa fazer a partir de agora, tá? Tiago, o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer a partir de agora para vender diariamente, para ter vendas diariamente? Como é que eu consigo viver de desenvolvimento humano? A primeira coisa que você precisa se perguntar, e a pergunta que as pessoas se fazem é: qual dor? Qual problema? Qual angústia? Qual é a dificuldade que você resolve como ninguém? Ah, o Thiago Gomes está falando sobre nicho. Não, esqueça nicho. É mais profundo. As pessoas elas estão pouco se lixando. Se eu e você somos hipnólogos, mentores, coaches, terapeutas, programadores, ninguém quer saber disso. Somos nós que ficamos na nossa tribo, dentro do nosso linguajar, né? Falando, não, porque hipnose. Ninguém quer saber. Se você vai utilizar hipnose, hinduísmo, budismo, cristianismo, candomblé, ninguém quer saber disso. As pessoas estão se perguntando, ok, para que isso tudo serve? Qual é o problema que você resolve? Qual é o problema que você sana como ninguém? Isso é a primeira coisa que você precisa interiorizar, sabe? Se permitir falar, caramba, então a primeira coisa que eu preciso ter clareza é: você precisa ter na ponta da língua qual é o problema que você resolve como ninguém. Para de se esconder atrás de metodologia. As pessoas não querem mais um hipnólogo, mais um coach, mais um enneagramista, mais um constelador. As pessoas não querem isso. A sociedade não pensa como a gente, né? Eu costumo dizer, as pessoas não enxergam o mundo com os nossos óculos. Somos nós que somos encantados, né, pela maravilha que essas metodologias geraram nas nossas vidas, continuam gerando e ajudam a sociedade. Mas o mundo não enxerga o mundo com os nossos olhos. Então a primeira coisa que eu quero que você pense é, cara, e se possível, toma nota. Qual é o problema que você resolve como ninguém? Qual é a dor? Qual é a angústia? Qual é a dificuldade que você sana na sociedade como ninguém? Possivelmente as pessoas estão falando nesse exato momento depressão, síndrome do pânico, cura de fobias, eliminação dos sintomas, né? Porque a palavra cura dentro do nosso mundo ela é um pouco polêmica, mas enfim, por mais que sabemos que de fato cura, né? Então, Thiago, ajuda pessoas com vários tipos e vários bloqueios emocionais. Então, por que a gente não divulga isso? Por que você não deixa claro isso para o mundo?
Possivelmente, tá? Quando uma pessoa me ouve falar, Tiago, então eu preciso evidenciar a dor? Sim, é isso que você precisa fazer. Evidenciar o problema que você resolve. Tiago, me prova por que isso é tão importante. Me prova. Vamos lá. Alguma vez você acordou num sábado, como hoje, um domingo, 4, 5 horas da manhã e falou assim, meu Deus, que dia lindo! Vou lá no dentista fazer uma limpeza, passar um flúor. Na boa, ninguém faz isso. Quando é que nós pensamos em dentista 3, 4 horas da manhã? Quando a gente tem uma dor. Nós, na maioria dos casos, pensamos em dentista quando a gente tem uma dor para ser resolvida. Qual é o ensinamento que isso me traz? Muitas pessoas viram para mim e falam, Tiago, eu falo do meu trabalho, eu explico do meu trabalho, eu falo dos benefícios do meu trabalho, mas as pessoas não passam cartão, as pessoas não compram. Por que elas não compram? Aprende uma grande sacada. Se as pessoas não entenderem qual é a dor que você resolve, você não é prioridade para elas. Por que você não procurou um dentista hoje pela manhã? Porque possivelmente você não tinha uma dor. Você só se torna prioridade para as pessoas resolverem os problemas passando o cartão quando elas entendem qual é a dor, a angústia, o problema que você resolve. Se você não tem uma dor, você não vai procurar um médico, um dentista. E no mundo dos nossos negócios é do mesmo jeito. Se a sociedade, eu brinco, se a dona Irene, moradora do interior do Amapá, 89 anos, não entender o problema que você resolve, tem algo de errado com a tua comunicação. Se ela não consegue explicar, vamos lá, e dona Irene, 89 anos, moradora do interior do Amapá, se ela não consegue explicar para a irmã dela de 76 o problema que você resolve, tem um problema com a tua comunicação. Você está querendo vender metodologia e as pessoas não compreendem isso. Tiago, o que faz vocês, no seu instituto, terem vendas diárias? Nós deixamos claro para o mundo os problemas que nós resolvemos. E eu vou te ensinar a fazer isso agora, tá? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, tá? Uma das coisas que eu brinco, né, aqui com os meus colaboradores e as pessoas que trabalham comigo, cara, eu falo, olha, rapport para mim, não me julga, não é ficar igual um panaca imitando o outro. Eu aprendi que rapport, se ofende não, aprende, tem humildade. Eu aprendi que rapport é o seguinte, quando eu chego no médico e falo assim, doutor, eu tô com uma dor, bem aqui, ó, bem aqui no pescoço, aqui, tá vendo? Quando eu vou dar continuidade, o médico fala, Tiago, essa dor, ela é pulsante? Eu falo, é. Essa dor, ela tá irradiando para de trás do ouvido? Tá sim, doutor. E ela ocorre mais ou menos entre meio-dia e 2 horas da tarde? É isso mesmo, doutor. Rapport, conexão para mim, é quando a pessoa fecha os olhos e fala assim, nossa, ele sabe exatamente o que eu tô passando. Tiago, você sabe exatamente o que eu tô passando. Rapport para mim é uma conexão quando as pessoas... Se a pessoa virar para você e falar assim, caramba, cara, é isso que tem tirado o meu sono. É exatamente isso o inferno que eu tô vivendo. É isso que, cara, tem me trazido angústia. Se a pessoa fala isso, você não precisa de prova social, você não precisa de autoridade, você não precisa dessa inspiração de gatilho mental aí, porque você se conectou com a pessoa. Por isso, você evidenciar a dor que você resolve é tão importante.
Tiago, me dá exemplos, porque a minha mente funciona através de exemplo. Como é que eu trago isso para o meu mundo, para a minha realidade, aqui na minha cidade, diante da minha situação? Vamos lá, eu trouxe 4 exemplos para você, em atendimentos que nós fazemos aqui diariamente. Vamos lá, fulano, vamos lá. Tudo bem, Tiago? Eu sou uma terapeuta, o que você faz da vida? Ah, ajudo mulheres a terem um casamento feliz. Isso resolve qual problema? Fala, não sabe. Dentro da nossa mentoria, a gente ajuda a pessoa a se posicionar da forma correta. Olha a diferença entre terapeuta que ajuda mulheres a terem um casamento feliz. Olha a diferença. Ajuda mulheres que estão sangrando emocionalmente a abandonarem relacionamentos abusivos. Essa é a frase que está na bio do Instagram dela. Ela não tem que evidenciar como é que ela faz isso. Não importa se é com hipnose, PNL, com budismo, com física quântica, não importa como ela faz isso. Ela se posicionou, ajuda mulheres sangrando emocionalmente a abandonarem relacionamentos abusivos. É isso que eu faço no mundo. É ter uma postura, é você elevar a tua autoconfiança e poder falar, universo, no mundo existem trilhões de dores. Nessa dor eu vou ser a melhor e é com isso que eu faço. Isso é se posicionar. Segundo exemplo, fulano, o que você faz da vida? Eu sou um coach parental. Eu perguntei, que diabos é o que um coach parental faz? Qual é o problema que ele resolve na sociedade? Falou, não disse nada. Nós mandamos a ferramenta para poder contribuir com esse profissional e olha como é que mudou. Ele tem um trabalho para homens, pais como eu, tá? E olha como é que mudou o posicionamento desse profissional. Ajuda pais omissos e ausentes a criarem uma relação de grandes amigos com seus filhos. Ou seja, tem um problema que eu resolvo. Eu não sou mais um. Eu não sou mais do mesmo. Eu não sou mais um hipnoterapeuta. Eu não sou mais um mentor, mais um coach. Eu ajudo pais omissos e ausentes. Não é qualquer pai. Eu ajudo pessoas que têm esse problema. É isso que você precisa colocar, mudar a sua comunicação. Terceira coisa, o que você faz? Ah, eu sou um orientador de carreira, né? Possivelmente deve ter feito aí uma formação com o Maurício Sampaio, lá do Rio de Janeiro também, um cara que eu tenho um carinho muito grande, um excelente profissional, né? Ah, eu sou um orientador de carreira. Ok, fulano, lindo, mas para que isso serve? Qual é o problema que isso resolve? Possivelmente, a tua mente está falando, porra, Tiago, orientador de carreira ajuda pessoas com as suas carreiras. Pode ser óbvio para mim. Mas será que para quem está passando pelo Instagram, pelo site dele, sabe? Será que quem está ouvindo a palestra dele conseguiu compreender? Não adianta ser óbvio para mim, eu não tenho problemas com a minha carreira. Não adianta ser óbvio para mim. Cuidado com isso. As pessoas não enxergam o mundo com os nossos óculos, lembra? Tiago, falei, fulano, vamos lá. E qual é o problema que tu resolve? Falou, não disse nada. Eu falei, cara, vou te ajudar. Entrou para minha mentoria, olha como é que mudou o posicionamento dele. Ajudo profissionais desgastados de tanto entregar currículo e voltar para casa desesperançosos. Muda tudo. Ajudo profissionais desgastados de tanto entregar currículo e voltar para casa desesperançosos. Se ele vai usar coach, hipnose, PNL, constelação, o diabo, para ajudar essa pessoa, não interessa. As pessoas não querem saber, o médico não fica falando pra mim, olha, isso aqui que eu vou fazer com você eu fiz no 3º semestre, isso daqui foi no meu mestrado que eu fiz na Espanha. Eu não sei, eu só falo, doutor, a dor tá aqui, velho, tá doendo essa porra, eu preciso resolver isso daqui. E ele me passa lá. Tiago, ele entra em conexão comigo, entra em rapport comigo, assim, é isso, doutor, ele vai lá, me passa o tratamento, eu não sei o que tá dentro da aspirina, eu não sei o que tá dentro do paracetamol, eu não sei como a eletricidade funciona, mas eu compro, nós consumimos isso. Eu não fico explicando como funciona a eletricidade. É essa compreensão que eu quero que você tenha. Legal? Terceiro caso. Eu acho que é o terceiro caso que eu vou colocar aqui para vocês.
Ajudo, eu falei, fulano, o que você faz da vida? Eu sou um mentor de alta performance e produtividade. Falei, cara, alta performance e produtividade são palavras que estão um pouco desgastadas, né? Elas estão um pouco corroídas. A gente precisa melhorar isso daí. Falei, Thiago, pois é. As pessoas falam pra mim, preciso muito, eu quero muito, seria bom. Cara, eu quero participar desse desafio, eu quero participar da sua mentoria, mas na hora de passar o cartão, por quê? Porque ela não sabe para qual o problema ela vai resolver isso. Qual é a dor que vai sanar? Olha a diferença. Ajudo procrastinadores que se sentem estagnados a criarem uma personalidade realizadora. Ou seja, a pessoa, eu procrastino, eu empurro a vida com a barriga. Nós já estamos quase na conclusão de 2020 e eu não cresci financeiramente. Eu não fui promovido esse ano. Meu casamento não melhorou. Não tenho feito mais sexo com a minha mulher. Eu, por algum motivo, não consegui guardar dinheiro. Eu tô sendo mais do mesmo, mais um. Será que isso daqui não poderia me ajudar? Mudou o jogo. Então, o que eu quero que você aprenda você precisa fincar a bandeira da dor que você resolve. Você precisa ter clareza para isso. Quando você fala hipnose, coach, não adianta você falar de que forma você ajuda as pessoas, como você ajuda as pessoas, se elas não identificarem o problema que você resolve. E eu entendo que um grande paradigma para isso, a grande trava que bloqueia muitos dos colegas que estão aqui, de vocês que estão aqui comigo, a grande trava eu quero ajudar todo mundo, Thiago, porque se eu resolver problemas de fobia, depressão, síndrome do pânico, eu sei resolver tanta coisa que eu quero ajudar todo mundo. Imagina 212 milhões de brasileiros na tua porta pedindo ajuda. Tu dá conta de ajudar todo mundo? Meu amigo, nem água é para todo mundo. Minha sogra fazia hemodiálise. Ela não podia beber água na quantidade que ela quisesse, na hora que ela quisesse. Nem água é para todo mundo. Por que você quer atender todo mundo? Talvez o que está precisando agora é de uma convicção, de uma crença positiva para entender que o problema que você resolve tem pessoas que vão se identificar com você, que vão querer caminhar com você, que vão querer de alguma forma estar somente com você, que não vai se identificar com o Thiago Gomes, mas vão se identificar com você. Talvez o que você precisa é da crença de como eu resolvo esse problema, existem pessoas que precisam exatamente disso. E eu vou colocar a minha cara no mundo. Eu vou lá para a vitrine, porque tem pessoas que precisam de mim. É isso que está faltando para você. Beleza? Thiago, então você está falando que eu preciso me posicionar. Mas se eu fizer uma coisa, eu vou deixar de fazer outra. Amigo, um dermatologista, ao ver uma pessoa infartando, ele vai ajudar. Ou seja, você vai continuar fazendo o seu trabalho. A diferença é que você precisa se posicionar e não ser um faz-tudo. Vê se gera credibilidade. Eu quero te apresentar um amigo meu. Ele é militar, tá? Ele é um grande chefe de cozinha, ele é um grande cineasta, ele é um grande médico. Essa pessoa joga bola como ninguém. Essa pessoa faz roteiro de filme como ninguém. Não gera credibilidade. Um faz-tudo não gera credibilidade. Então, assim, Thiago, como é que eu posso me posicionar? Sabe? Como é que, de alguma forma, eu consigo me posicionar, tá? Eu conversei com o pessoal, quando eu falei que ia dar essa palestra, que eu quero que todos vocês anotem o meu Instagram, para vocês não só poderem conhecer o meu trabalho, mas também para poder receber ajuda. A gente vai estar disponibilizando material para contribuir com você, que de alguma forma tem tido dificuldade em se posicionar, sabe? Não adianta você entender o seu trabalho e ter clareza sobre ele. Lembra, Dona Irene, 89 anos, moradora do Amapá, do interior do Amapá, ela precisa ter clareza. Ela precisa chegar para a irmã dela e falar, sabe a Fernanda, sabe a Maria, sabe o Davi, sabe o Pedro? Ele ajuda pessoas que sofrem com isso. Ele ajuda pessoas que agonizam com isso. Acabou.
tá? Então, anota o meu Instagram, @o Thiago, com TH, P Gomes, tá? @o Thiago, com TH, P de Pinheiro Gomes, tá? E depois, quando você puder, me chama lá no direct. Quero bater um papo com você. A gente precisa entender aquilo que você faz de melhor e vai ser uma grande honra em poder contribuir com você, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar pra você, eu abordei aqui. Deixa claro pro mundo qual é a dor que você resolve. Qual é a angústia, qual é a dificuldade, qual é o problema que você resolve como ninguém. Coloca lá. No meu caso, eu coloco ajudo coaches, mentores e terapeutas frustrados com as suas vendas a fazer as pazes com a sua vida financeira. Esse é o meu posicionamento. É isso que me faz diariamente ter pessoas lá no meu direct. Thiago, como o seu trabalho funciona? Thiago, como é que eu posso receber ajuda do seu trabalho? Esse é o meu posicionamento. Ajudo profissionais de desenvolvimento humano, especificamente novos mentores, coaches e terapeutas, tá? Frustrados com as suas vendas, ou seja, essas vendas não estão acontecendo como gostaria, elas estão magras, tá? Elas estão escassas, a viverem da sua arte, a fazer as pazes com o dinheiro, a chegar para seu esposo, para sua mulher e poder falar, amor, finalmente eu já sei como viver desse negócio, dessa bagaça, eu já sei como não só ajudar as pessoas. Tá cheio de gente que é maravilhoso para ajudar as pessoas. Tá cheio de gente, sabe, que ama ajudar as pessoas, mas não sabe se ajudar. Né? E como é que eu sei disso? Olha, vai estar tendo um treinamento do XPTO em Portugal, em tal local, vamos? Pô, Thiago, não tenho grana. Pô, vai ter um treinamento assim, 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 assado. Pô, Thiago, não tenho grana, não tenho grana. Então, o meu papel é ajudar você a banir essa frase da tua vida, se posicionando da forma certa e tendo vendas diárias, tá? Falei pra você que a coisa mais importante, né? Uma das mais importantes é o que você se posicionar, deixar claro pro mundo a dor, o problema que você resolve. Vamos pra segunda etapa, tá? Possivelmente você deve estar falando, ok, ele me mostrou o que fazer, mas ele ainda não falou como. Agora eu vou te entregar o como, tá? Eu vou fazer uma abordagem aqui agora. Eu vou fazer uma abordagem aqui agora. Eu quero que você... Eu não vou pregar religião para você. Eu vou falar de um princípio que norteia as minhas 4 empresas, tá? Esse princípio tem me ajudado desde 2011 a viver bem de desenvolvimento humano, tá? Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Quando as pessoas se aproximavam do Cristo, lá do passado, quando elas se aproximavam de Jesus, antes delas ouvirem a pregação que ele tinha para falar, antes, elas voltavam para casa falando assim, cara, eu tava com fome, ele multiplicou o pão e o peixe, legal. Cara, eu era cego e eu enxergo agora, legal. Pô, eu tinha uma hemorragia durante anos, ao tocar nas vestes dele, eu fui curada. Eu tava num casamento, acabou o vinho, como assim acabou o vinho? Acabou o vinho. Pô, rapaziada, acabou. Como assim acabou? Acabou o vinho. Pô, Jesus, faz o vinho aí, cara. Pô, multiplica o vinho aí. Jesus multiplicou o vinho. O que isso me ensina? Cara, se você entender isso daqui, o teu jogo vai mudar agora. Isso daqui... Gente, eu não cobro barato pra ensinar isso daqui não, tá? Se você aprender isso daqui, o jogo muda. Antes das pessoas ouvirem o que você tem pra dizer, antes das pessoas ouvirem o que o Cristo tinha para dizer, ele gerava na vida delas uma experiência encantadora. As pessoas se aproximavam dele, queriam comprar o que ele tinha para entregar, para ouvir, porque elas tinham uma experiência encantadora. Tem um princípio que norteia a minha vida, um princípio judaico-cristão, está no livro de Gênesis 12:2, que fala, "Sê tu uma bênção." Eu traduzo para isso para, eu deposito, depois eu saco. Tem muita gente querendo vender sem depositar antes. Tem muita gente querendo efetuar saque, se não depositou. Tiago, eu ainda não entendi. Antes das pessoas querer saber o que você faz, querer passar o cartão com você, tá? Passar o cartão com você, elas precisam
de uma experiência encantadora da tua parte. Não é ter conhecimento, não é ter informação sobre o que você faz. Elas precisam, anote, micro conquistas diárias, micro vitórias diárias, micro experiências diárias. Elas precisam de micro progressos. Elas precisam ter uma experiência com você, não é com hipnose, é contigo. E elas poderem falarem, uau, cara, eu quero mais disso daqui. Pô, tô com a barriga cheia, meu amigo, eu tava com fome. Voltei porque ele multiplicou o pão e peixe. Tava lá no casamento, ele foi lá e multiplicou o vinho. Não, calma aí, quem é esse cara? Quero mais disso daqui. Eu gostei disso daqui. Tiago, como é que eu consigo ter vendas diárias? Anote, primeira coisa, tá? Eu vou usar o exemplo que a terapeuta, a psicoterapeuta, a hipnoterapeuta, o problema que ela resolve é ajudar mulheres a abandonar relacionamentos abusivos. Considera isso, beleza? Tá? Considera isso. Primeira coisa que você precisa fazer, são 5 passos. Primeiro, você precisa evidenciar para o mundo que você resolve esse problema. Para de falar de metodologia. A pessoa chega para ti e fala, a minha parede tá feia, ela é branca, sem graça. Tu coloca um quadro lá, tu sabe colocar um quadro na minha parede? Fala pra pessoa, sei, e coloca. Para de falar de Bosch. Não, porque a Bosch é uma marca alemã maravilhosa, funciona no 110, 120. Agora deixa eu explicar a eletricidade. Não quero saber de eletricidade. Eu tô frustrado com a parede branca. Eu quero um quadro que tem a cara a minha cara, uma foto da minha família, um quadro da minha família. Para de falar de Bosch. Para de falar de furadeira. Para de falar de metodologia. Fala do problema que você resolve. Passo 2. Crie uma experiência encantadora. Tiago, o que seria uma experiência encantadora? Gera para as pessoas, pode ser uma aula. Pode ser uma aula onde a pessoa entenda o que faz ela se comportar daquela maneira. Uma aula onde ela tenha consciência, sabe? Uma aula onde ela consiga entender por que aquilo acontece com ela. Segundo exemplo, você pode fazer um podcast. Imagina um podcast onde a pessoa entende, tá? Um podcast de 25 minutos, 10 minutos, meia hora, aí é contigo. Imagina um podcast onde a pessoa entende os primeiros 50%, a primeira metade do podcast, onde ela vai entender, cara, quais prejuízos eu tenho por continuar vivendo assim. Quais prejuízos eu já tive? Quais prejuízos eu posso continuar tendo? Imagina que a segunda metade do podcast você fizesse um ensaio mental, colocasse a pessoa no transe, ajudasse ela a ressignificar aquela dor ou uma parte daquela dor, e no final você ancorasse um momento que ela se sentisse especial, um momento que ela tivesse orgulho da vida dela, um momento onde ela se sentiu extraordinariamente bem. Vamos lá, metade do podcast você vai ensinar para a pessoa a ter consciência de quais prejuízos ela já teve, está tendo e possivelmente terá por estar convivendo com aquela dor, com aquela dificuldade. E a outra metade, você poder falar, você gerar para a pessoa, fazer um ensaio mental, onde ela ressignificasse aquele problema, ou parte dele. E de alguma forma, você finalizasse a segunda parte do ensaio mental, você ajudasse a pessoa a ancorar um momento onde ela teve grande orgulho dela mesma. Finalizou isso, você fazer um CTA, um call to action, uma chamada para ação. Se de alguma forma você viu uma luz no final do túnel, se de alguma forma esse material aqui foi prazeroso para você, vem cá que eu quero te ajudar. Essa aqui, ó, é o segundo passo. Isso é uma das experiências encantadoras. E aí o que você pode fazer depois? Terceiro passo, certificar que de 30 a 50 pessoas por dia possam consumir a tua experiência encantadora com o Call to Action. Gente, aqui no nosso instituto nós temos uma aula como essa que eu estou falando aqui para vocês, que de pelo menos, tá? Pelo menos de 100 a 120 pessoas de domingo a domingo assistem essa aula.
O meu corpo comercial vai atender em torno de 40, 50 pessoas que consumiram uma experiência encantadora como essa. Como é que nós não vamos fazer de 15 a 25 vendas por dia? Não tem como. Primeira coisa, me posicionei. Segundo, criei uma experiência encantadora. Terceiro, coloco na mão de pessoas, sabe? De 30 a 50 pessoas precisam assistir, ouvir, vivenciar, experimentar a tua experiência encantadora. Quarto passo, quando a pessoa voltou e falou pra você: uau, eu amei isso. Cara, eu gostei da tua aula, sabe o que você vai fazer? Ela vai te perguntar como é que funciona o teu trabalho. Você não tem que explicar como funciona. Você vira para essa pessoa e fala assim: fulano, tua saúde emocional é muito importante para ser tratada pelo WhatsApp. Vem tomar um café comigo ou liga aí a tua câmera para a gente fazer uma call. Depois disso, basicamente, dentro do teu atendimento, dentro da nossa mentoria, nós temos uma sessão chamada 70-30. 70% do tempo você vai entregar um conteúdo de qualidade. E o resto dos outros 30% você vai fazer uma oferta irresistível. O que é uma oferta irresistível? A pessoa precisa ter noção, vamos supor que o teu acompanhamento custa 3 mil, 2 mil. A pessoa precisa ter a compreensão, ela precisa ter a percepção que ela vai precisar desembolsar no mínimo 9. E quando você entregar o teu valor, olha, vai custar 12 de 300, 12 de 200, 12 de 150, ela vai falar: cara, pelo amor de Deus, quando é que a gente começa? Então, a primeira, se eu pudesse resumir aqui, devido ao nosso tempo, o tempo aqui está muito escasso, né? Eu quero falar para você: para de se posicionar como mais um terapeuta. Deixa claro para o mundo o problema que você resolve. E a segunda coisa, pelo menos de 30 a 50 pessoas por dia precisam degustar, precisa ter contato com uma experiência encantadora que você vai gerar. É dessa forma que, de domingo a domingo, nós temos dezenas de vendas aqui no nosso instituto. E não sendo mais um. E não simplesmente falando de metodologia. Lembra da Bosch? As pessoas não querem. As pessoas não querem mais ferramenta, mais metodologia. Elas não querem saber como funciona a eletricidade. Elas querem colocar a televisão na tomada e assistir a luta do Mike Tyson hoje, né? É isso que as pessoas querem. Eu não quero saber se é de 110, 220, como é que chega o sinal, né, do combate para minha casa. Eu não quero saber isso. Não perca tempo me explicando isso. Me convida, né, com uma bela cerveja para a luta do Mike Tyson. E aí, Guilherme, como é que estamos? Opa, estamos aqui, estamos já... Começamos bem à tarde, já com muito conteúdo, já com esse choque de realidade quase aí, né? Já jogando na cara mesmo, mas é dessa maneira que tem que ser feito. E, Thiago, queria agradecer demais, então, a sua participação aqui, agradecer esses ensinamentos, agradecer esses direcionamentos, esse posicionamento de marca que pode e deve ser feito, né, pelos terapeutas. Realmente é entender que isso que a gente faz também é uma profissão e que a gente pode sim viver com isso e ganhar dinheiro com isso, né? Thiago, muito obrigado, obrigadíssimo por fazer parte aqui desse evento. Engrandeceu demais aqui todo o material que a gente tinha e conteúdo que a gente está oferecendo. Te agradeço, fico feliz aí poder contribuir de alguma forma, tá? Passei meu Instagram aí pro pessoal, né? E vai ser uma honra poder segurar na mão de outros colegas e tamo junto. Uma satisfação grande para vocês aí, para todos que nos assistem também uma excelente conclusão de 2020 para cada um de vocês, um excelente final de semana também. Obrigado, Guilherme, tamo junto, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E vamos lá, dando continuidade aqui então